Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos, Os Inimigos da Alma. Então hoje nós vamos falar sobre a malícia. Então a malícia, né, irmãos? A palavra malícia, ela é citada diversas vezes na Bíblia e possui diferentes significados e interpretações, dependendo do contexto em que é utilizada. Na Bíblia, a palavra malícia ela tem relação com comportamentos malignos, enganosos e perversos. Uma pessoa maliciosa é aquela que se deleita com a ruína, com o desconforto, que se deleita na perversidade e tem um desejo de prejudicar a outra pessoa, né? Então a pessoa maliciosa, ela maquina o mal em seu coração e suas ações, geralmente, elas são sutis. Depois de maquinar o mal, ela inicia a ação com o intuito de levar vantagem, né? Não se importando com o meio que vai utilizar para alcançar o seu objetivo. Então a mente do malicioso, ela não prevê as consequências negativas que a sua ação pode provocar. E a Bíblia, então, irmãos, ela nos ensina que nós devemos agir com retidão, devemos agir com honestidade e amor ao próximo, evitando qualquer forma de maldade, né, ou intenção de prejudicar o outro. A Bíblia nos ensina que a malícia é contrária à vontade de Deus e que aqueles que praticam a malícia, eles enfrentarão consequências negativas. O cristão, ele deve se manter distante dessas pessoas. Por quê? Porque ser malicioso é agir com maldade. Lá em Jeremias 2,19, irmãos, vai nos mostrar a consequência da malícia. Jeremias 2,19 diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Então o malicioso, irmãos, ele pensa, né, que está bem, porém está pior do que a pessoa que está presa a outro pecado. Então a malícia, ela tira tudo de bom que a pessoa tem, ela contamina os olhos, os pensamentos e o coração. A malícia, ela vem do que você ouve, ouve de pessoas maliciosas, ela surge do que você vê. Lá em Jeremias 4, versículo 14, diz assim, ó: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Quando a gente vai lá, irmãos, para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim, ó: deixando, pois, toda malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, irmãos, nós não podemos falar que somos cristãos, que somos servos do Senhor, se vivemos com mentiras, com desobediências, fofocas, mágoas, ressentimentos, malícias, enganos. Tudo isso o Senhor deixou bem claro que Ele não admite e não tolera. Lá em 2 Samuel, né, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim, ó: e aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Verso 3. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces? Sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Verso 5. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão.
Então, irmãos, Jonadab aqui, né, percebe aqui nesse trecho que nós lemos, que Jonadab ele está usando de malícia. Ele intentou um plano, aconselhou Aminon a satisfazer o seu desejo pecaminoso. Então, no versículo 3, diz que Jonadab era muito sagaz. Ou seja, existe um ditado popular que diz que jogar verde colhe maduro. Então, Jonadab ele chega com um discurso, né, preocupado com a saúde do amigo, mas na realidade ele queria o quê? Saber detalhes do que estava acontecendo. O resultado dessa história foi o quê? Foi que Aminon foi morto por ordem de seu irmão Absalão, depois de ter violentado a Tamar. O Aminon ele foi morto, né, por ordem de seu irmão Absalão. Então, irmãos, como é que a malícia praticada pelos homens chega até o coração de Deus? Vamos ver lá em Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então, irmãos, Deus ele se aborreceu, né, com a malícia de Nínive, e por isso a cidade ela seria destruída. A pregação da palavra de Deus, através de Jonas, mudou a sorte daquela cidade. E eles decidiram então se arrepender de sua malícia. Então a pregação e a aceitação da palavra de Deus, ela pode mudar toda a vida de uma pessoa maliciosa, e até de uma cidade inteira que vive naquela situação. Então, quando você estiver na igreja ou alguma outra reunião evangélica, né, preste atenção na pregação, porque Deus pode estar querendo falar com você através da pregação. Outro exemplo de malícia na Bíblia está lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 13, que diz assim, ó. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Então aqui, irmãos, Acabe, né, rei de Israel, ele pediu a Nabote que lhe desse a vinha para usar como horta, em troca de uma vinha melhor ou do pagamento do valor da vinha. A vinha de Nabote fazia limite com as terras de Acabe. Nabote, então, ele se recusou, né, a vender a vinha, porque ele recebeu aquela vinha por herança de seus pais. Então Acabe, o que Acabe fez então? Ele relatou o fato à sua esposa Jezabel, né, que imediatamente tomou providências. A Jezabel, então, ela comprou o testemunho de 2 homens que acusaram Nabote de blasfemar contra Deus e contra o rei. E Nabote, então, ele foi condenado e morto a pedradas. E Acabe, então, ele tomou posse da vinha de Nabote. Então, irmãos, Então, é uma situação narrada aqui, uma situação de malícia, né? E como deixar a malícia? A malícia ela é um pecado, onde a pessoa, usando de perversidade, ela prejudica a outra pessoa. Então, para que Deus faça uma obra na vida da pessoa maliciosa, é necessário o quê? Uma transformação interior, e para isso é necessário que a pessoa haja da seguinte forma. E aqui eu vou te dar 5 dicas, se você tem essa prática da malícia, 5 dicas para você deixar a malícia. A primeira, reconhecer que é malicioso, se arrepender e confessar a Deus seu pecado. Segunda, deixar que a palavra de Deus renove a sua mente e mude a sua maneira de pensar. Depois, procurar substituir a malícia pelo amor. 4. Ficar longe de pessoas que promovem a malícia. E por último, associar-se com pessoas que buscam viver em retidão. Então, irmãos, não é uma transformação que acontece do dia para a noite. É um processo contínuo. Mas é necessário o quê? Buscar, né? Buscar a Deus no sentido de que haja uma mudança em nossas vidas. Lá em 1 Coríntios 14, versículo 20, diz assim, ó, Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Então, irmãos, tem momento que o cristão ele tem de ser criança e outras ocasiões ele tem que ser adulto. Então ele deve ser criança quando se tratar da malícia e deve ser adulto quando se tratar de usar o entendimento. O grande problema é que muitos cristãos eles fazem o contrário.
A pessoa nessa situação ela tem que deixar Deus trabalhar na vida dela. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda malícia e de todo o engano, fingimentos, invejas e de toda murmuração. Então, nesse versículo, então, Pedro ele aconselha os cristãos a se despirem de toda malícia e outros comportamentos que prejudicam o relacionamento com Deus. Não só com Deus, mas também com o próximo. A malícia, juntamente com o engano e a inveja, impede o crescimento espiritual. Colossenses 3, versículo 8 diz assim, ó: mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Então Paulo ele aconselha a igreja de Colossos a abandonar a malícia e outras práticas pecaminosas, mostrando que essas atitudes são contrárias ao novo homem em Cristo, que deve se revestir de amor, de bondade e de compaixão. Então, irmãos, a malícia ela faz com que o ser humano dê crédito em toda palavra e não use de cautela. Então nós devemos, irmãos, ponderar todas as coisas. A tendência das pessoas é observar o mal que há no outro e não o bem. A malícia ela faz com que nós sejamos precipitados nas ações, obstinados na nossa própria opinião. Então a malícia ela faz com que nós acreditemos em tudo o que é dito. E logo nós comunicamos aos outros, né, o que ouvimos ou suspeitamos, né, que seja verdadeiro. Então muitas pessoas elas se tornam que agentes do diabo, recebendo e transmitindo engano e mentira. E muitas vezes essas pessoas elas estão destruindo vidas que para Deus são preciosas e que Deus deseja restaurar. Então, irmão, nós temos que saber o que é a história por trás de toda a história. Isso se o nosso interesse está em ajudar e restaurar ao invés de destruir a pessoa. Então as pessoas elas são lentas em viver a mensagem de Jesus, mas são rápidas, né, em transmitir malícia e desgraça ao outro. Então é preciso que a gente reflita o quanto a malícia tem nos afetado. Então, irmãos, nós somos chamados a sermos sal e luz do mundo. Então, agentes de transformação e de restauração. E a malícia é pecado. A malícia ela provém de um coração mau. Pois quem é que querendo e amando verdadeiramente a Jesus, ela fala mal do seu próximo, né, do seu irmão. Só sabem difamar, né, maldizer e caluniar os outros, que na maioria das vezes não estão lá para se defenderem. Então, irmãos, já partindo para a conclusão, né, para o término do vídeo, eu acho que deu para nós entendermos, né, que a malícia na Bíblia é uma prática altamente negativa. A malícia ela se reveste de atitudes e comportamentos que se opõem à vontade de Deus. A malícia ela está relacionada ao pecado, à rebeldia e à corrupção moral. Então, se você deseja seguir a Cristo, você deve abandonar toda a forma de malícia. Deus está convidando as pessoas a uma transformação e um arrependimento. Deus quer que todos se afastem das trevas e venham a caminhar na luz. Então a malícia ela não afeta somente a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com o próximo. Amém, irmãos? Então aqui nós finalizamos o vídeo. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos tenham algum questionamento, ou mesmo queiram fazer alguma observação a respeito do vídeo, peço que os irmãos usem os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que nos ajude deixando aí seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Então agradeço a você, que assistiu o vídeo até o final. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.